Então, pessoal, Oi. eu resolvi fazer essa live para a gente tentar um pouquinho sobre sistema de controle interno. E o meu objetivo principal foi a gente desmistificar a ideia de controle interno, né? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho. Quando eu comecei a trabalhar na gestão pública, era em 2000, alguns não Só um minutinho. tinham sistema interno. Depois, quando eu voltei, em 2001, 2002, então o pessoal estava começando a implantar o sistema de controle interno, né, nas prefeituras, nos poderes legislativos. E a ideia que se tinha naquela controle interno era um controle bem assim, burocrático, né? A ideia de controladoria é uma ideia um pouco assim, né? Remete a alguma coisa muito formal, muita burocracia. E o que eu chamo o seguinte, eles fazem um controle que é o controle que o Tribunal de Contas quer ver, né? Aquele controle apenas das questões de pessoal, dos limites constitucionais, da execução orçamentária, do cumprimento das regras de contabilidade pública. Tanto é que muita gente confunde o sistema de controle interno com o controle contábil. E eu nunca me conformei muito com essa ideia, né? Para mim, a controladoria sempre foi uma coisa muito além. E aí, pensando, né, em mudar um pouquinho essa visão do que é um sistema de controle interno, eu comecei a estudar. Sempre, né, trabalhei como procuradora, então sempre tive contato muito próximo com as controladorias de municípios nos quais eu trabalhava. E aí, quando eu me tornei consultora de municípios, o que a gente foi vendo no dia a dia é que o controle interno era uma questão muito achar a controladoria travar o município, né? A ideia ainda tem um pouco essa ideia. O controlador não deixa fazer nada, o controlador trava, o controlador exige muita coisa. E eu falei, mas o controle interno não é assim, né? Então, aqui nessa live, eu vou tentar explicar um pouquinho qual é a nossa visão de controle interno e explicar um pouquinho da metodologia que a gente usa para ver se as pessoas conseguem realmente mudar a cultura. Dos meus estudos aí de filosofia, né? Eu sou da Federal e lá a gente estuda muito filosofia do direito. Eu, né, conhecendo muito sobre o Habermas, que é um filósofo, né? Quem é da área de direito já estudou com certeza a teoria discursiva do direito e a teoria da ação comunicativa do direito do Habermas, sabem que ele tem a seguinte ideia: eu só vou seguir uma regra, eu só vou seguir uma lei se eu for parte da construção dessa lei. Então, se eu construir junto a essa regra, ou seja, se eu escolher qual regra eu vou cumprir, com certeza, para mim, ela vai fazer muito mais sentido do que uma coisa imposta. Então, dentro dessa perspectiva, foi que a gente desenvolveu a questão do sistema de controle interno como um sistema participativo. Por quê? Porque o controle interno, ao contrário do que a maioria das pessoas entende, né? E aí eu chamo a atenção para o pessoal que está começando no mandato, né? Que vai iniciar mandato também. O controle interno, ele não é papel da Controladoria Geral do município, ou da Controladoria Geral do Poder Legislativo, ou da autarquia, né, do Instituto de Previdência. Por quê? A função de fazer controles, ela permeia toda a administração pública. Então, todas as pessoas que trabalham em uma entidade, em um órgão público, são responsáveis pelo controle interno, né? E a gente acha que é só o controlador, mas não. Então, o que é a função do controlador? Então, primeira coisa, por exemplo, a pessoa que faz a limpeza, ela tem que saber os horários que ela vai fazer essa limpeza, qual tipo de material ela vai usar, quantas vezes por dia ela tem que fazer o trabalho dela. Então, tudo isso é controle. Um servidor público, né, que trabalha na área de fazenda, quando ele emite uma guia, né, quando ele atende um contribuinte, todos, o tempo todo, estão fazendo atos de controle. O pregoeiro, quando está fazendo julgamento num processo licitatório, né? Um secretário, quando toma uma decisão, defere ou indefere um requerimento, seja do cidadão ou seja do servidor,
todos eles fazem, né, o prefeito, quando faz um decreto, edita um decreto, sanciona uma lei ou veta uma lei, ou seja, todos os servidores públicos, em todos os níveis, em todas as esferas, estão 24 horas por dia fazendo o controle interno. Então, o sistema de controle interno é simplesmente uma forma de organização de todos esses controles. E quem vai ser o responsável, né, Gabriel, por organizar esses controles é o que a gente chama de órgão central, que normalmente é a controladoria. Né? Tem gente que chama de comissão de controle, secretaria de controle, controladoria geral. Enfim, o controlador, a função dele, primeira, é ensinar as pessoas, os demais atores, a fazerem os seus controles da forma correta. Né? Para depois, então, que ele ensinar os demais setores a fazer os diversos controles, aí a gente tem área de saúde, educação, assistência social, meio ambiente, fazenda. Por exemplo, na área do Poder Legislativo, nós temos a questão do processo legislativo. Ou seja, depois de organizar e ensinar esses controles, aí sim o controlador vai conferir se esses controles estão sendo exercidos e se eles estão sendo positivos, né? Se eles estão trazendo algum resultado, algum benefício. Então, essa era a ideia que eu sempre procuro passar. E aí, assim, eu convidei o Gabriel para participar dessa live, porque foi uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no município de Conselheiro Lafayette e que eu vi a mudança de perspectiva do que é controle, né? Ele, assim, né, talvez quando ele começou no cargo de controlador, ele tinha uma visão, e aí, a partir do momento que a gente foi explicando, né, essa visão preventiva, pedagógica do controle, de que é ensinar primeiro os controles, né, construir em conjunto com as pessoas que trabalham esses controles, para então depois conferir se esses controles funcionam ou não, eu vi essa mudança de postura no Gabriel. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente, né, sobre o trabalho dele lá, né, essa perspectiva, o que você, né, como que você enxerga hoje o que é ser controlador, né, Gabriel? Bom, vamos tentar trazer um pouquinho da experiência que nós estamos vivenciando aí. Ótima controladora. Então, vamos lá. Uma experiência que nós já estamos vivenciando há quase 4 anos, que a primeira questão é a gente saber o que é o controle interno, o que é o sistema de controle interno. Desculpa. Eu não nasci controlador municipal, né? Foi um convite do nosso prefeito. E, no primeiro momento, nós encontramos aqui um modelo encontrado de sistema de controle interno. Aí eu preciso passar um pouquinho de lei, mas eu não vou deixar o assunto muito maçante. Não, é porque a gente tem que explicar um pouquinho como que se modelou isso no município de Conselheiro Lafayette. Nós temos uma lei municipal de 2006, a lei número 4.881, que ela institui um sistema de controle interno. Essa é a ementa dela. Só que, na verdade, ela institui a comissão de controle interno. Essa comissão de controle interno, na verdade, embora essa lei ela defina de forma até adequada alguma das competências da comissão de controle interno, trazendo ali verbos típicos que denotam uma atuação de unidade central de controle interno. E aí, eu preciso de um parênteses só para esclarecer, Priscila, né, muito desse conhecimento que a gente já vem compartilhando, é que a unidade central de controle interno é a Controladoria Geral, e no caso aqui de Conselheiro Lafayette, também a Comissão de Controle Interno. E as unidades executoras, que na verdade são quem está ali na linha de frente, né? São as secretarias. Então, essa legislação nossa, ela traz alguns verbos típicos, por exemplo, avaliar, fiscalizar, realizar auditorias, mas a lei ela não trouxe a forma de se executar esses controles. Outra coisa também que essa lei ela trouxe, que nos pareceu um pouco estranho, que ela traz alguns deveres que são tidos das unidades executoras. Por exemplo, fornecer informações sobre a situação financeira dos projetos
e atividades constantes no orçamento municipal. É um pouco lógico, a gente consegue compreender que eu só consigo fornecer uma coisa se eu tenho. E quem é o melhor órgão, quem são os melhores agentes para fornecer essas informações, que não a própria unidade executora. Então, nós percebemos aí um pouco de confusão. Posteriormente, em 2009, veio a Lei Complementar 15, que ela trata da estrutura administrativa do município. E essa lei, ela criou a Controladoria Municipal como órgão de assessoramento, mas ela não deixou muito claro se a controladoria, o controlador geral, ele trabalha junto com a comissão, se ele é subordinado, se ele é superior e hierárquico. Na prática, na verdade, é o que se vê no município, é uma subordinação da Comissão de Controle Interno ao controlador. Essa foi, inicialmente, na parte legislativa, uma dificuldade que a gente encontrou. Outra situação que nos levou a uma mudança de perspectiva foi que, nesse momento de encontro de conhecimento da Controladoria Geral do Município de Conselheiro Lafayette, foi que ali se desenhou, basicamente, controles posteriores e controle concomitante. Esse último controle concomitante, na verdade, ele é exercido pela Comissão de Controle Interno no acompanhamento das despesas. É certo, né, para quem já está um pouco mais nessa área, que empenho não deva ser assinado por representantes, né, de controladoria, não é o mais indicado, mas no município, até mesmo por conta de um sistema de software de gestão, trouxe ali no layout da nota de liquidação que passariam as despesas pela controladoria, pela Comissão de Controle Interno, e dali poderiam ser desaguados outros procedimentos, ser tomadas algumas medidas se tivesse algum tipo de vício. E os controles posteriores. Deixa eu ver se sim, só para o pessoal entender um pouco mais, né? Assim, certo. Só para dar um exemplo, né? O que constava lá em Lafayette, por exemplo, para quem é da área de controladoria, né? Em muitos municípios o controlador assina os empenhos, né? Sim, sim. É o que eu pergunto nos cursos. O que significa a sua assinatura no empenho? Significa que essa despesa está correta desde o início? Né? Significa que aqui, na verdade, é mais a formalidade dela, né? Assim, na verdade, nós conseguimos, depois do trabalho que fizemos aqui, mudar um pouco essa perspectiva, né? Atribuía-se uma possível responsabilidade solidária naquele ato ali à controladoria. Ou seja, se o controlador assinou, está certo, está ok, pode pagar. Se ele não assinou, não está ok. Só que, na verdade, não é isso. Na verdade, a responsabilidade pela execução da despesa é do titular da pasta, né? Então, assim, pode existir essa situação. As pessoas confundem. Atos de controle que cabem aos diversos atores, né? Então, tipo assim, quem tem que ser responsável pela legalidade da despesa não é o controlador interno. É quem ordenou essa despesa, né? Então, muitas vezes, a assinatura do controlador no empenho criava uma falsa impressão de que a despesa estava correta. Né? E aí a gente... Dá o ar de legalidade que não é essa a intenção, né? Isso não é um efetivo controle. Então, foi assim, ó. Né? E aí, só para complementar, nós tínhamos e temos até hoje os controles posteriores, que até mesmo por falta de instrumentalização, por falta de normativo, o que a gente fazia? Recebia vamos colocar, não na palavra técnica denúncia, mas recebia a notícia de um fato e a controladoria podia fazer análise. Nós fizemos alguns trabalhos muito interessantes aqui, fizemos análise de contratações de obras inacabadas, que hoje, graças a Deus, está num encaminhamento muito bom. Com certeza aí o prefeito, continuando o trabalho dele, vai conseguir concluir. Só que isso tudo, eu ainda quero dar uma outra premissa que me levou a ter uma mudança de perspectiva. Por quê? Isso me fez também, foi necessário para mim tomar mais conhecimento das coisas, aprender mais. Pudemos participar de cursos
muito interessantes, muito assim, esclarecedores. Na MM, local onde eu pude conhecer a doutora Priscila, o Tribunal de Contas, IDCT, vários institutos. E nisso eu percebi, eu retomo um pouquinho que a doutora Priscila falou muito bem. Por ser do direito, eu vi que as controladorias, de um modo geral, elas voltam-se ao modelo ligado à contabilidade. E eu acho que não era muito bem isso que o município precisava. Graças a Deus, nós temos um excelente secretário de Fazenda, que, assim, relacionado à parte contábil, eu sempre me socorro a ele. Só que aqui nós vimos que o município ele precisava, na verdade, definir quais são as atribuições das unidades executoras e da unidade central de controle interno. Para que, após isso, além dos controles posterior e concomitante, a gente pudesse empregar um controle prévio. E é justamente isso que eu vejo que é o que estava faltando e que vai trazer uma maior e significativa mudança na cultura de controle no município. Isso já trouxe. Isso é, assim, talvez a nossa maior vantagem da aplicação do sistema de controle interno. Então, assim, diante disso, nos levou também a esse conhecimento com a doutora Priscila, trazer esse trabalho que ela desenvolveu para que a gente pudesse aplicar aqui em Lafayette. Pois é, dentro dessa perspectiva, quais seriam, né, a gente vai falar um pouquinho quais são as vantagens de você instituir um sistema de controle interno, né? Quais seriam os benefícios? Porque o que a maioria das pessoas fazem eu tenho que fazer uma controladoria porque o Tribunal de Contas manda, porque a lei manda. É a ideia que as pessoas têm. Só que eu tenho que fazer um sistema de controle interno não é porque a lei manda, é porque é o correto a se fazer para o bem de toda a sociedade, de todo o município e dos próprios agentes. Por quê? Porque o sistema de controle interno ele vai funcionar como um escudo de proteção, né, para todos os agentes públicos, e ele, além de ser um instrumento de proteção, ao você organizar as rotinas, definir qual é o papel de cada secretaria, dentro de cada secretaria, definir o papel de cada servidor, né? Nós não vamos ter mais aquela função daquele super servidor, que ele é tão bom que ele quebra o galho de todo mundo. Né? Por quê? Porque o controlador ele vai passar a ensinar cada um a trabalhar do jeito correto. Porque não adianta eu ter um super servidor que vai ajudar todo mundo. Eu preciso que as pessoas saibam quais são as suas responsabilidades, quais são as suas atribuições. Então, a partir disso, as pessoas sabem os limites que elas têm de atuação, não vão correr risco. Além disso, o que eu acho legal é o seguinte, por exemplo, nós tivemos municípios, eu estou vendo aqui a Tatiana de Paracatu, eu lembro que quando a gente fez a implantação do sistema de controle interno lá em Paracatu, o pessoal falava assim, Priscila, antes a gente fazia uma licitação em 3 dias, assim, demorava para fazer um edital de licitação em 3 dias. Hoje a gente faz 3 editais em 1 dia, né? Estou vendo a justiça aqui do município de São José da Lapa, a contabilidade lá andava atrasada, né? Tipo assim, 60 dias, tipo assim, nós estamos em dezembro, eles estariam fazendo contabilização do mês de outubro. Depois de você só mudar o jeito de trabalhar, ensinar as pessoas a trabalharem, aí hoje a contabilidade, ela tem 2 dias úteis de atraso, ou seja, ela trabalha quase em tempo real. Né? Nós temos, por exemplo, assim, municípios onde se organizou o trabalho dos servidores e que, por conta de você mudar, por exemplo, o jeito de fazer cotação de preços, né? Que é um grande gargalo da gestão pública, ou seja, não sobra dinheiro para nada, gasta muito dinheiro. Então, tipo assim, mudou-se a forma de fazer a cotação de preços e o que aconteceu? Passaram-se a comprar produtos muito mais baratos com muita qualidade. Então, o sistema de controle interno não é simplesmente um cumprimento de lei. É uma ferramenta de gestão que as empresas privadas elas usam e a legislação manda que a gente use dessa forma também. Só que as pessoas interpretam a lei de uma forma muito burocratizada.
O que a gente tem que saber é o seguinte, burocracia, né, não no sentido do Weber, mas no sentido pejorativo da palavra, ela é muito ruim para o poder público, né? E a falta de organização também é muito ruim, porque ela atravanca, ela causa desperdício. E é o que eu falo com os prefeitos, não adianta você aumentar a arrecadação do município se você não mudar a forma de gastar o recurso público. Para você mudar a forma de gastar o recurso público, você tem que organizar as diversas ações. Então, assim, os benefícios que eu vejo do sistema de controle interno é a segurança para as pessoas, uma definição melhor do que cada um vai fazer, né? Além disso, economia maior para o município, maior qualidade. E isso tudo você faz de uma forma muito mais leve, porque o que a gente chega e vê nas prefeituras, Gabriel, é assim como quando eu cheguei e vi você trabalhando, é apagando incêndio. Assim, a gente apaga o incêndio o tempo inteiro. Desesperador, na verdade, Priscila, desesperador. Assim, a gente não sabe para que lado vai. Eu acho que eu tive um ingrediente a mais nisso aí, porque assim, quando ventilou-se na minha vida controladoria, bom, primeiramente, onde que está isso? Eu lembrei lá da Constituição do artigo 74, parágrafo 1º. Eu falei, nossa, responsabilidade solidária? Como assim? Como que eu vou tomar conta de tudo e se eu não tomar conta, fizer alguma coisa errada, ainda sou responsável solidário, né, com quem quer que seja? Como se fazer isso? E eu acho que se eu fosse eleger o que mais vantajoso tem de se implantar um sistema de controle interno é a segurança jurídica nos atos administrativos. A gente vê, e até algumas passagens interessantes, eu assumi o cargo de controlador aqui, eu tinha 29 anos, e nós fomos conversar com um determinado servidor que já fazia aquela função dele ali há muito tempo, e querendo propor, né, talvez alternativas para desburocratizar, para melhorar o fluxo dos procedimentos, e assim, o que eu recebi foi, eu já faço esse serviço há 30 anos, eu sou servidor do município há 30 anos. Falei, bom, é mais tempo de vida que eu tenho, entendeu? Então, será que não está na hora da gente dar uma olhada, ter uma outra visão disso aí? E a questão da segurança jurídica é que os servidores, e aí eu acredito que não seja privilégio da administração daqui, de Conselheiro Lafaiete, das administrações, é que o servidor ele não é capacitado para execução dos seus atos. Não que ele não queira ser capacitado, ele não é capacitado. E é justamente esse controle prévio que a gente vem trazer, porque é ele que vai trazer, além de instruções normativas padronizadas, que evitam erros, trará prazos para execução, vai permitir também que se consiga, por exemplo, a segregação de funções. Isso é também um princípio muito interessante no sistema de controle interno, que evita outras medidas do órgão de controle. Então, assim, dentro disso... Pode interromper rapidinho, porque dentro do que você fala aqui, tem 2 comentários aqui, e eu queria só atentar para ele. Um é da Simone, que é o seguinte, que você implantando, né, a normatização, definindo quem faz o quê, da forma correta, ensinando as pessoas, capacitando, você começa a trabalhar com mais celeridade. E realmente entendem o contrário. Gente, mas criar um tanto de norma, um tanto de regra, vai ficar atrasando mais o meu trabalho. Mas não, acontece justamente... Muito pelo contrário. Então, realmente, sabe o que, a Simone está certa. O que é, Priscila? É o servidor que está trabalhando lá... Tá meio cortando, acho que é o servidor que está trabalhando, ele não ser pego muitas vezes, chegam relatos a mim de que a fulano de tal falou que não pode fazer isso. Mas não pode, mas ninguém te explica por que não pode. Simplesmente não pode. Exato. Eu acho que essa segurança jurídica, eu sou aqui da CPL, Comissão Permanente de Licitação, eu trabalho na Secretaria X, eu faço termo de referência, eu mexo com dinheiro, e a preocupação de quem mexe com dinheiro é que nós vivemos na era Lava Jato, né? Nós não podemos esquecer disso. 4 pessoas fazendo um procedimento, pode ser, dependendo da situação,
uma organização criminosa, Exato. dependendo da finalidade. Então, assim, é saber o que está fazendo. Só que é o que eu falo, as pessoas elas não são doutrinadas para esse controle prévio. A controladoria, ela é básica, ela é vista assim, vai lá e faz auditoria. Se está errado, manda para o órgão de controle externo, manda para não sei quem, e vamos ferrar desculpa o termo da palavra ferrar, mas é isso que a gente ouve no dia a dia. Vamos fazer isso, denunciar a administração anterior. Eu acho que não é muito bem por aí, sabe? A gente profissionalizar mais o serviço. O serviço público ele tem que ser melhor do que qualquer outro serviço. Tá. Entendeu? Nós temos que entregar um serviço público de excelência. Exato. Exato. O que eu quis, tipo assim, o Bruno está comentando aqui que é o seguinte, as ferramentas que a gestão privada usa, né, que tipo assim, de organização, de 5S, de procedimentos de gestão, né, ciclo PDC, todas essas ferramentas da ciência da administração, elas podem ser implantadas no setor público através do sistema de controle interno, é a forma correta. Por quê? Porque você ganha eficiência, você ganha economia, você ganha qualidade, você ganha segurança e você ganha satisfação dos servidores, porque eles passam a trabalhar com segurança, igual você disse, sabendo que se eles fizerem daquela forma, eles não vão correr risco nenhum. E tem um outro comentário aqui, uma pessoa perguntou se a gente consegue mensurar. A gente consegue mensurar, tem indicador. Sim. Né? Antes era assim, hoje é feito assim, nós conseguimos uma economia de tantos por cento, por exemplo, né? Nós conseguimos uma melhoria no atendimento, ampliamos o atendimento. Isso tudo são as ferramentas, ou seja, para eu controlar, eu preciso conhecer, né, Gabriel? As pessoas precisam... Com certeza. Os servidores, eles precisam ser capacitados, e isso é uma norma que está na Constituição Federal. O que me assusta é que é uma norma que veio com a emenda 19, ou seja, dos municípios terem suas escolas de gestão para preparação de servidores, e pouquíssimos municípios têm isso, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades, né? E eu vou falar um pouquinho do que eu percebo como dificuldade, depois você vai talvez falar um pouquinho do que você viveu enquanto dificuldade, né? A primeira dificuldade comentou que há 30 anos eu faço assim, nunca deu problema. As pessoas falam assim, há 30 anos eu faço desse jeito, nunca deu problema. A questão... Deixa eu fazer um parênteses. O pior de tudo é ouvir. É só você que está vendo isso. O Tribunal de Contas nunca viu isso. Gente, não é muito bem assim. E se vê? Eu acho que é aí que está o nosso controle prévio. Nós temos que... Vamos eleger algum outro princípio por excelência do controle interno? É o princípio da autotutela. É saber aplicar esse princípio de forma mais racional. Peraí, ninguém está querendo aqui, ninguém está querendo errar, ninguém está querendo fazer errado. Mas se está no caminho que talvez não é o mais correto, ainda temos chance de seguir o caminho certo. Aí está o controle interno, essa normatização, essas capacitações. Pois é, a dificuldade primeiro eles acham que porque quando a gente implanta o sistema de controle interno, mais do que um conjunto de instruções normativas, ele é uma mudança de cultura. Então, você mudar, né? As pessoas estão acostumadas que não tem planejamento, na administração pública é assim, né? A gente não tem possibilidade de ser capacitado, a gente tem que virar. Então, as pessoas, é o que eu falo, como se você dirigisse um Fusquinha a vida inteira e te pedissem, né, e te dessem um carro moderno. Você não quer mudar porque você está boa com aquele carro. Aí, quando você tem a oportunidade de dirigir um outro carro, você fala, meu Deus, como que eu trabalhava dessa forma? Né? Então, a primeira dificuldade é realmente você mudar a cultura. Porque as pessoas são resistentes à mudança, as pessoas são desconfiadas, né? Em muitos municípios, acho que Lafayette aconteceu, os servidores falaram, nós nunca tínhamos sido ouvidos, né? Foi a primeira vez que nós fomos ouvidos para saber como que nós trabalhamos e como gostaríamos de trabalhar. Né? Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é a pessoa estar com controle para impedir as pessoas de fazer as coisas. Não.
verdade, o sistema de controle interno vai viabilizar que as coisas aconteçam. Só que as coisas vão acontecer do jeito correto, né? Não do jeito que sempre foi feito, na correria, fazendo errado, né? Descumprindo formalidades que dão segurança e depois, no futuro, às vezes a pessoa vai ter um problema, né? É igual você falou, nunca tive problema, mas e se um dia acontecer? Mas o que eu falo é o seguinte, eu quero que você trabalhe certo, não porque você tenha medo do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, é porque você se conscientize, que você acredite que o jeito certo é o melhor jeito de trabalhar. Porque aí você vai trabalhar com gosto, você vai trabalhar com segurança, você vai trabalhar feliz. Então, eu sempre pergunto às pessoas, por que que você faz isso? Porque eu tenho que saber o porquê de tudo. O que significa essa assinatura? Até que nível de responsabilização essa minha assinatura leva? Por que que você tem que preencher o formulário X ou Y? E as pessoas falam assim, sempre foi feito assim. A resposta que eu sempre tenho é essa. Ou, um sistema rodou assim. A consultoria de não sei quantos anos atrás implantou isso. Então, a gente faz assim. Gente, você tem que saber o porquê de tudo. Se você não souber responder o porquê, você está mecanicamente. Você está simplesmente seguindo a boiada. E outra dificuldade que eu vejo é a falta de conhecimento dos próprios gestores, né? Os prefeitos, os vereadores, secretários municipais, eles não sabem essa ideia do controle do órgão punitivo, né? Fiscalizador e órgão punitivo. Então, eles acham que o controle é uma coisa que eles precisam de ter, mas eles conseguem vislumbrar uma ferramenta, que é o que é realmente o que acontece quando você se implanta o sistema que a gente propõe. Aí eu queria que você falasse um pouquinho das suas dificuldades, porque aí depois falar um pouquinho de que é o passo a passo para essa implantação. Mas vamos nas suas dificuldades aí, assim, o que você... Né? Olha, eu até acredito que as dificuldades daqui da nossa implantação, elas não são dificuldades propriamente daqui, por ser Conselheiro Lafayette, nem nada, não. Eu acho até nessa linha que você havia falado, as pessoas ainda não entendem a importância do sistema de controle interno da controladoria. Então ainda está enraizado nas pessoas que o controlador chegou, o controlador não vai deixar. Isso bom, eu não tenho que deixar ou não deixar. O controlador não tem que... Por exemplo, essa despesa, eu não analiso o mérito de despesa. Se formos olhar em relação à despesa, por exemplo. Não, o que a gente está é muito pelo contrário. Eu quero tirar esse viés de que ele chegou para fazer auditoria, ele chegou para pegar no pé. Porque esse pegar no pé é uma consequência natural. Auditorias não servem somente para buscar o errado. Às vezes é para dar mais qualidade ao serviço. Então, o que a gente quer é chegar num nível de excelência que nós vamos fazer uma auditoria para melhorar o sistema, não para achar defeito, ou então para ter que denunciar algum tipo de coisa nesse sentido. Isso é um pouco de dificuldade que a gente vê. Você não quer... ficou... Não, muito pelo contrário, jamais, a gente não quer agir contra. Mas, e pelo menos para mim, é muito claro isso. Se tiver que fazer, nós não vamos deixar de fazer, entendeu? Isso é uma obrigação constitucional, tem que ser dado prazo para corrigir, tem que se mostrar a maneira de se corrigir, não é simplesmente falar, tá errado, pronto, acabou, não aceito. Pô, mas por que tá errado? Isso aqui é uma dificuldade que nós enfrentamos. Tá errado. Mas pronto, e aí? Como que faz certo? Quem é a pessoa melhor para isso? Tem que ensinar. Né? E isso tudo é justamente porque acaba que é tudo um assunto só, é a mudança de cultura. É a pessoa entender que, por exemplo, quem está fazendo um inventário, né, tem uma equipe fazendo inventário e tal, tem um setor de patrimônio, mas não é só o pessoal que trabalha lá no patrimônio que é responsável pelo patrimônio municipal, é você, servidor, que está numa cadeira, que está no computador todo dia sentado ali. Será que você não pode ser responsável por isso? Você é responsável.
Então, eu acredito também que o que dificulta um pouco é que há uma certa falta da pessoa internalizar que ela é responsável pelaquilo que ela trabalha, pelo que ela gere, que seja o ordenador de despesa, o secretário, ou que seja o rapaz, a pessoa que, né, o contínuo. O contínuo é muito importante, ele leva correspondência. Aqui ainda, acho que existe contínuo, não sei se outros municípios existem. Mas são todos responsáveis. Outra situação, pode falar. Essa falta de... Certo. As pessoas entendem, no Brasil em geral, que o que é público é de ninguém, não tem. Então, infelizmente, ainda tem essa questão do público não ser de ninguém. Você não consegue identificar um proprietário. Então, ainda existe muito essa visão de que estragou, não tem problema, a gente licita, compra de novo, enfim. Né? E aí não, mas não pode. Estão acontecendo. Mas se você, enquanto servidor público, não consegue zelar pelo bem, né, com o qual você utiliza sua ferramenta de trabalho, você é lógico que vai ser responsabilizado. Né? Essa visão, olha, eu vou te ensinar a trabalhar, vou te dar todas as ferramentas, mas você também tem que fazer um trabalho da forma correta. Porque se você causa para a sociedade, você tem que responder por esse prejuízo. Mas a dificuldade mesmo que eu vejo é essa mudança de visão mesmo. Mudar o jeito de trabalhar. As pessoas não estão acostumadas a pensarem a gestão pública como um ambiente que pode ser semelhante à iniciativa privada. E eu falo que pode ser igual ou até melhor. Na verdade, por quê? Porque é o que eu falo. Na iniciativa privada, quando você gera um prejuízo, os atingidos são os acionistas, né? Ou os donos da empresa. Sim, mas no setor público você tem que ser excelente, você tem que zelar muito bem pelo interesse público, porque o prejuízo é pela comunidade, para uma comunidade inteira. Então você não pode se dar o luxo de trabalhar de qualquer forma. Então você tem que realmente fazer o que é melhor para a sociedade como um todo, né? É uma entrega, porque nós, servidores públicos, nós estamos para entregar um serviço público. Nós estamos para, seja um serviço público de saúde, educação, assistência social, seja qual for o serviço público, seja o seu protocolo do seu projeto lá na Secretaria de Obras, é um serviço público que está sendo entregue ao cidadão. Então eu vejo que essa entrega ela tem que ser de qualidade. Só que eu acho que as administrações não vão conseguir chegar ao princípio da eficiência, que talvez o norte para que a gente possa seguir, se a gente não traçar diretrizes, planejamentos. E aí a dificuldade, aí eu trago aqui um pouco para o campo prático, é a falta de instrumentos de controle me impossibilitaram no primeiro momento, ou dificultaram a gente conseguir, e aí, vou fazer controle como? Controle de metas da lei orçamentária. E aí, como fazer isso? Eu tenho um servidor capacitado para isso? O servidor sabe como se compõe um orçamento? Como se é realizado, executado uma despesa? Ou ele simplesmente vai lá, faz aquele papel que vem no sistema, e aí a questão do sistema, o sistema tem que servir, ele não serve, não é a gente que serve, ele não pode ser um entrave. Ele tem que, de qualquer maneira, ele tem que nos servir. E não a gente aí. Então ele não pode ser uma dificuldade, sabe? Porque cotidianamente a gente vê que é o problema do sistema. Bom, existem sistemas bons, existem sistemas não tão bons, mas ele não pode ser. E aqui também, o que dificultou um pouco para a gente, e aí até como uma forma talvez de apelo, porque eu gosto muito do que eu faço e tenho pessoas do meu lado que gostam do que fazem, estão aqui compartilhando com a gente, mas a CGM precisa de mais servidor, entendeu? A gente não consegue, pelo tamanho do município, abarcar tudo que a gente gostaria. Então, no primeiro momento, essas são as dificuldades que a gente encontrou para implantar um sistema de controle interno, sabe? Uhum. Mais efetivo, na verdade.
eu vou tentar explicar agora para o pessoal como que a gente pode fazer isso. Não é nenhum bicho de sete cabeças, é uma coisa que está alcançando qualquer órgão público. E esses benefícios vão vir, né, se o sistema for implantado de uma forma correta. Eu lembro que as coisas que fez o Gabriel, né, decidiu por nos procurar e tal, porque ele falou assim, eu tenho um conjunto de instruções normativas, né? Porque isso aí você consegue, você copia da internet, né? Tem muita gente que copia, cola instrução normativa e a instrução fica engavetada, nunca é seguida. Então, como fazer para que as pessoas entendam, né, a importância de se normatizar, como conseguir a norma querendo seguir a norma? Porque é isso que eu falo, eu quero que as normas não sejam um instrumento de obrigação, uma coação. Eu quero que as normas sejam seguidas, porque as pessoas entendem que elas são importantes para o trabalho, né? Então, como que a gente vai fazer esse trabalho? Primeira coisa é diagnóstico, né, Gabriel? Como nós fizemos em Lafayette. Eu só posso controlar aquilo que eu conheço. Então, se eu não conheço, eu preciso saber qual que é a situação do meu órgão, da minha prefeitura, quantos servidores, quais servidores trabalham em que área, como é que o trabalho acontece no dia a dia, né, das diversas áreas, quais são as dificuldades que os servidores enfrentam, né, quais são as ferramentas de trabalho que eles têm e quais são os resultados que eles têm com esse trabalho. Então, primeiro a gente olha essa situação real. E aí, quando a gente vê a situação real, a gente fala assim, meu Deus, como que conseguem, né? Os servidores são verdadeiros heróis, porque trabalham sem estrutura, trabalham sem ferramenta, trabalham sem orientação, né? Porque passa num concurso público, não é treinado, chega lá e aprende com o colega ou faz do jeito que ele acha que está certo. Muitas vezes as chefias não têm o conhecimento técnico para estar fazendo treinamento. Enfim, esse é o diagnóstico que a gente vê. A partir daí, a gente vê as situações que estão num nível de risco mais sério, né? Porque você não vai conseguir normatizar tudo de uma vez. Eu tenho que pegar aquilo que coloca a entidade em risco maior. E aí, esse você mede através do volume volume financeiro mesmo, né? Aquilo que é mais valioso em termos de valor, ou de mesmo, ou seja, se eu não mudar esse procedimento, o nível de corrupção, a chance de haver corrupção é muito maior. Então, você olha essa forma, né? A gente define quais são as áreas prioritárias. Os servidores de novo, e aí os servidores vão nos falar como eles querem trabalhar. Né? É o que eu falo, não adianta eu impor para você uma regra se eu não vou estar aqui no dia a dia. Seja você o controlador, né, Gabriel? Ou eu como consultora. Você não está lá o dia a dia para ver. Então, ele é que sabe como que ele tem que trabalhar e como ele deve trabalhar. O que eu falo? Então, aí o pessoal vai conversando, é a teoria do né? Nós temos a gente conversa, temos uma ação comunicativa para que as pessoas possam se expressar e definir como que elas vão trabalhar. Isso que é importante. É óbvio que algumas coisas a gente não tem muita escolha, né? Então, por exemplo, se a lei fala que tem que ter um parecer jurídico, né? Por exemplo, no início do processo licitatório, eu não posso abrir mão desse parecer jurídico. Mas posso estabelecer uma forma mais eficiente desse parecer jurídico ser emitido, né? Ou num prazo mais coerente. Então, a gente vai trabalhando, vai estabelecendo essas regras em conjunto com o servidor. Tá? Depois que a gente cria essas regras, né, através das instruções normativas, nós vamos colocar ela em implantação. Então, vamos implantar, vamos começar a ver se elas funcionam. E na fase de implantação, muitas vezes a gente vê que algumas coisas não funcionam. Né? Agora, eu estou vendo que a Jussara, controladora de São José, está na live. Né? Nós já estamos lá nas fases, na versão 2 das instruções normativas, por quê? Alguns ajustes são necessários. Né? Então, as instruções vão funcionando, aquilo que tá ótimo continua, aquilo que tem que mudar a gente vai mudando, e aí só depois é que vem a fase de auditoria. Né? Por quê? Porque não adianta
eu auditar bagunça, não adianta eu auditar descontrole, porque aí sim você vai ter aquela visão punitiva, né? Porque você só vai apontar erro. E a auditoria eu não quero apontar erro, eu quero ver se os controles que foram construídos em conjunto com o servidor, se eles estão funcionando, se eles estão gerando o resultado esperado. Se os indicadores demonstram que o controle foi ou não. E aí a auditoria vai, então, apontar algumas questões necessárias, né? Algumas recomendações, porque aí você tira esse caráter punitivo. Você não vai querer punir, você não vai punir, você vai corrigir, né? A partir de uma constatação. Então, são esse passo a passo que a gente tem que dar, né, para os controladores fazer, para que eles consigam funcionar como órgão central, como órgão que vai orientar, como órgão de apoio. Porque eu falo muito, gente, o controlador é o anjo da guarda da prefeitura, da Câmara, né? Por quê? Porque ele vai ensinar a fazer o correto, ele vai acompanhar e depois ele ainda vai orientar e recomendar algumas mudanças. Ele não é o vilão da administração pública. Por quê? Porque ele, na verdade, vai possibilitar que vocês trabalhem com segurança e gerem um resultado positivo para a comunidade. É essa que é a intenção, né? E aí as pessoas têm essa visão. O controlador é só fazer relatório, é só assinar em pé, é só falar não. E a gente está tentando mostrar que é muito mais, né? Com certeza. Bom, dentro desse modelo que nós trouxemos para a Conselheira Lafayette, com a ajuda da doutora Priscila, na verdade, primeiramente, ele teve como foco o cumprimento de uma decisão normativa do Tribunal de Contas, a decisão normativa 02/2016. Para quem não conhece, ela traz diretrizes básicas para orientação dos sistemas de controle interno. Quanto a esse trabalho de implantação do sistema de controle interno, essa mudança de controle, essa primeira fase de diagnóstico, aqui em Conselheiro Lafayette, nós fizemos mais de 30 encontros com servidores dos diversos setores para a gente ter uma noção de aí, o que é o sistema de controle interno do município. É justamente isso. Não tinha como eu saber de todas os almoxerifados, onde é o almoxerifado X, Y, aonde ficam guardados outros bens no município, obras, Secretaria de Saúde, como funcionava, o controle de frota, por exemplo. Então, nós fizemos aí mais ou menos uns 30 encontros com mais de 75 servidores. Então, é um universo muito grande. Nessa segunda etapa, vamos pensar que a gente tem 4 etapas. Nessa segunda etapa é que nós construímos as normativas, né? Que nós conseguimos, no primeiro momento, fazer 10 instruções normativas. Caso alguém tenha interesse, depois a gente pode tratar mais sobre isso. E também um projeto de lei, que aquilo lá do início que eu conversei, para tentar um pouquinho sanar esse vício legislativo, quem é quem, aonde faz o quê, trazer para a administração ali princípios que são vetores reconhecidos, princípios reconhecidos e vetores do sistema de controle interno, segregação de função, por exemplo, responsabilização dos servidores. Então, tem uma série de princípios. Também, já no terceiro momento, é que veio o que eu acho que eu mais gostei dessa etapa toda, que foi as capacitações. Nós chegamos a atingir aí um número de, acho que mais de 170 servidores certificados nas nossas capacitações, ainda faltam outras. Essas capacitações, na verdade, elas visam capacitar o servidor da instrução normativa que ele mesmo ajudou a criar. Ou seja, eu faço um diagnóstico, a gente cria as instruções normativas, né, o instrumento normativo que for, com a participação dos servidores, participação ativa, sempre troca de e-mails, né, temos dezenas de e-mails trocados com os setores,
e depois a capacitação, para que depois, num quarto momento, é que a gente possa trabalhar com controle posterior. Primeiro eu vou te explicar como é a regra do jogo, depois nós vamos julgar. Eu não posso simplesmente chamar para julgar se você não sabe as regras. Então, assim, esse modelo, essa metodologia, é o que foi o que mais nos deu como que eu posso dizer? O que foi o maior gasto para que a gente pudesse se empenhar mais nesse trabalho, porque diariamente eu me deparo nos corredores com servidores, e aí, Gabriel, que dia que nós vamos reunir de novo, fazer capacitações? Na verdade, a capacitação é quase isso aqui, né? Mas com o auditório cheio, troca de ideias, talvez esse prazo aqui está muito. E para que depois a gente possa fazer essa parte que é mais chata, mas que é necessária, que é fazer essa fiscalização, saber se está sendo empregado correto primeiro, as normativas, e depois se está tendo algum tipo de desvio. E uma coisa interessante é que a instrução normativa, ela tem que ser de competência da controladoria do município. Isso é fundamental. Posso fazer uma aposta com vocês aqui, mas eu duvido que alguém conheça de controladoria mais do que a controladoria. Então não tem ninguém melhor do que fazer as modificações necessárias a esse instrumento do que a controladoria, sem ser subordinada a outro órgão que não seja o órgão supremo, que é o prefeito municipal, entendeu? Ô, Gabriel, estamos quase chegando no finalzinho da live, eu acho que eu tenho mais... Isso, nossa, assustei aqui. É mesmo. Eu falar para o pessoal duas coisas. Primeiro, a live vai ficar gravada, né? O pessoal vai poder assistir depois. Depois ela vai subir também para o meu canal no YouTube. Então, quem quiser, né, tá assistindo lá, bem tranquilo. Algumas pessoas fizeram perguntas, eu não consegui responder tudo, né? Porque às vezes passa e aí a gente não consegue. Aí pode mandar um direct para mim aqui pelo Instagram, ou pode mandar um e-mail através lá do meu site, né? priscilaviana.com.br. Então, eu vou estar respondendo qualquer dúvida, né? Ou mesmo se tiver algum esclarecimento, quiser fazer algum comentário, quiser tirar alguma dúvida, podem fazer através do direct aqui no Instagram ou através do meu site. Eu queria muito agradecer a presença do Gabriel, a participação, a sua contribuição. Queria agradecer a participação de todo mundo, né? A gente teve em torno aí, né, entre pessoas que entraram e saíram, quase 50 pessoas participando. E falar que a gente pode marcar outras lives sobre temas mais específicos, né? Sobre controles específicos. Com certeza. E para a gente conseguir fazer um trabalho, né? Assim, tentar ajudar os servidores, os controladores, não só do estado de Minas Gerais, mas de outros estados também, da federação, porque é uma demanda que existe para todo mundo, né? Nós todos estamos aí na luta para mudar a visão da administração pública, mudar a visão de uma gestão pública feita de forma eficiente, correta, econômica e com muita qualidade, para que o povo seja o maior beneficiado disso tudo e para que as pessoas não tenham problemas no futuro também, né? Os agentes públicos e os servidores. Tá? Então, vou despedir aqui do pessoal, deixar a Gabriel também falar um pouquinho e vamos terminar. Então, Priscila, na verdade, eu fico muito agradecido, nós fiquei muito satisfeito com a oportunidade da gente poder tirar alguns minutinhos do dia para tratar sobre esse assunto, deixar o recado que o controle interno é muito, mas muito importante para um gestor que quer pautar sua carreira com ações éticas, morais. Nós não somos aqui vendedor de moralidade, de forma alguma, mas é que a gente está aqui com todas as forças do mundo para tentar acertar. Eu acho que é isso, é vontade de acertar. A partir do momento que você tem vontade de acertar, você já está num passo muito grande da sua caminhada. A Controladoria de Conselheiro Lafayette está à disposição para qualquer cidadão que queira
qualquer tipo de esclarecimento que esteja ao nosso alcance. Se não estiver, a gente vai tentar buscar. Nós estamos aqui para servi-los. Bom, e foi um prazer imenso. Já vamos deixar marcado outra live, porque temos muito assunto, temos que difundir esse assunto para todo mundo, porque, afinal de contas, gente, é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro, é o meu dinheiro que está sendo gasto. Então, que ele seja gasto da maneira correta. Essa é a minha visão. Gabriel Navais pensa dessa maneira. Estamos aí, a cada dia tentando dar o nosso melhor. E estaremos sempre juntos, doutora. Então, tá. Foi um prazer. Se alguém quiser também depois dar alguma sugestão de tema de live, fique à vontade para me mandar. Com certeza. A gente vai fazer. Fique à vontade. Gestão pública é com a gente mesmo, né? A gente faz por amor, realmente. Forte abraço. Tchauzinho, gente. Vou encerrar a live. Tchau, tchau. Até mais. Participação de todos vocês. Aguardo todo mundo nas próximas, né? Muito obrigada mesmo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchauzinho.